Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritualidade na Regeneração. E hoje quero fazer um convite aos amigos, aos irmãos, para desfrutarmos desses momentos de tanto aprendizado para o nosso espírito imortal. Vamos falar sobre o Espiritismo. Mas antes, quero fazer um convite aos amigos, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem para que a plataforma entenda que é um conteúdo interessante, é um conteúdo que traz informações interessantes, informações relevantes, né? E cada vez mais seja difundido e chegar a mais corações mundo afora. Mas hoje vamos falar então do Espiritismo e, claro, nada mais, nada menos do que o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer lá na sua parte introdutória, falar no capítulo 1, não vim destruir a lei, e o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que dele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. É verdade. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhe tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução. Nada ensina em contrário ao que o ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Olha que lindo! Que linda leitura, né? Que linda, magnífica explicação sobre o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação. É o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos. E essa reflexão é muito importante porque nós temos que trazer um pouco desse contexto histórico de suma importância para o despertar da nossa consciência e olhar sobre o âmbito do desenvolvimento e da caminhada evolutiva. Porque, irmãos, amigos de caminhada, lembramos, pegamos Moisés, quando trouxe as leis mosaicas,
dentro de uma conjuntura histórica muito significativa e importante, em que um povo que era escravizado precisava sair daquela cultura ainda primitiva e de comunicações com o mundo invisível ainda muito vulgar, e transformar essa ligação com um plano espiritual mais edificante, com valores. Por isso que as leis mosaicas eram tão duras, eram tão rígidas, porque traziam uma necessidade de educação moral daquela civilização, embora ainda de forma bem arcaica, mas sim necessária. E aí temos, então, a passagem do tempo e nessa cronologia maravilhosa que a espiritualidade foi trabalhando no plano espiritual, a vinda de Jesus Cristo ao plano físico, à matéria. E aí nós vamos ter a encarnação de Jesus Cristo aqui na Terra, que veio não negar as leis mosaicas. Olha que importante. Não há aqui uma negação das leis mosaicas. Não. Jesus veio com a missão de esclarecer as leis mosaicas, porque, como ele mesmo diz, eu não vim destruir a lei, mas consolidá-la, esclarecê-la. E aí, claro, ele vem nos trazer a perspectiva da lei de justiça, amor e caridade. E essa é a grande triunfo desse despertar quando vamos estudar o Evangelho e quando vamos entender um pouco mais sobre as suas leis. As leis de Jesus, que Jesus veio nos trazer, era justamente a lei de que nós devemos hoje buscar em nós, que é a lei de justiça, amor e caridade, que deve sempre palpar, deve sempre estar nos nossos sentimentos mais íntimos para a construção da verdadeira moral cristã. E aí Jesus faz um ponto principal desta transformação, nos dizendo, há mais de 2000 anos, que ali estavam sendo trazidas boas novas para todos nós, para a humanidade, mas que ainda viria o Consolador prometido. E este Consolador seria a forma de não só despertar, mas de esclarecer e transformar a humanidade para uma outra perspectiva do espírito imortal. E assim, construindo essa perspectiva da imortalidade do espírito, vamos conseguindo entender e compreender o processo ao qual nós estamos aqui na Terra, por que estamos aqui e para onde vamos. Esse é o mais importante. Olhar sobre essa perspectiva é fundamental para entendermos, antes de tudo, a doutrina espírita, que é uma doutrina de amor, que é uma doutrina consoladora, que é uma doutrina esclarecedora, sempre frisando na fé raciocinada, racionalizar aquilo que estamos crendo, para que não acreditemos em qualquer coisa que nos digam, e para que, dentro dessa fé raciocinada, construamos uma relação com Deus com mais significado, com mais profundidade. E esse é o nosso convite de hoje: buscar o esclarecimento à luz da doutrina espírita, que vem nos trazer a tríade da ciência, filosofia e religião. É ela que sempre vai nos guiar na caminhada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.